Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam super bem. Vamos, então, dar continuidade aqui, nosso curso de Direito Ambiental. Feliz de estar com vocês agora já na reta final do curso, né? A gente já está aqui terminando a parte de responsabilidade e vendo, né, a tríplice responsabilização na seara ambiental. A gente viu a responsabilidade civil, depois a responsabilidade penal, e hoje a gente chega na terceira responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa ambiental. Com essa espécie do gênero responsabilidade, a gente finaliza nosso entendimento sobre a tríplice responsabilização que está prevista no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Bom, então, nós precisamos entender o conceito, enfim, né, as teorias que embasam esse instituto da responsabilidade administrativa ambiental. A gente precisa compreender o que difere esse tipo de responsabilidade da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, aonde que essa infração, essa penalidade disciplinar, ela está prevista, quem são os competentes, né, para aplicar esse tipo de penalidade, quais são, na verdade, os tipos, né, de penalidades que existem, né, porque responsabilidade administrativa, dela decorrem aí alguns tipos de infração e alguns tipos de penalização. Então, a gente precisa compreender isso tudo e eu vou tentar dissecar aqui com vocês usando a nossa querida e elogiada plataforma do Jamboard. Bom, então vamos começar analisando a responsabilidade administrativa e indo buscar o seu fundamento na Lei 6938/81, a nossa famosa Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, no artigo 9º, inciso 9º, inciso 9º, ela previu que a existência, possibilidade de penalidades disciplinares ou compensatórias quando não está ocorrendo o cumprimento das medidas de preservação ou as medidas de correção de uma degradação ambiental. Então, são previstas penalidades em dois casos: quando você descumpre a lei que protege o meio ambiente, ou quando você não recupera ou corrige uma área ambiental degradada. Então, são medidas de preservação, né, que você descumpriu, ou medidas de correção, quando você não recuperou o meio ambiente degradado e deveria ter feito. O objetivo dessa responsabilidade administrativa ambiental é justamente fazer com que os atos irregulares, os atos contra a lei, as irregularidades ambientais, vou anotar assim, as irregularidades ambientais, elas sejam apuradas e punidas na esfera administrativa. Então, são infrações ambientais que precisam ser apuradas num processo administrativo e, eventualmente, serem penalizadas
tudo no âmbito da esfera administrativa, no âmbito da administração pública, ou seja, sem necessidade de recorrer ao judiciário. A gente está falando da responsabilidade administrativa, é justamente no campo da competência dos órgãos públicos, do poder-dever de fiscalizar e multar em razão das infrações ambientais. Daí, então, a gente precisa lembrar quem são esses órgãos ambientais que são competentes para fiscalizar e multar, ou seja, para responsabilizar administrativamente, para abrir um processo administrativo ambiental, para apurar os fatos, para aplicar uma multa. Então, quem são esses órgãos competentes para exercer o que nós chamamos de poder de polícia ambiental? Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, os órgãos competentes que têm esse poder-dever, vou anotar aqui, poder-dever de fiscalizar e penalizar são os órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 6º, lembrar vocês que a gente tem ali os órgãos, né, as entidades que são responsáveis por proteger e melhorar a qualidade do nosso meio ambiente. E elas constituem essa estrutura, esse sistema, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente sabe que a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, isso é o que está na lei, fundações instituídas pelo poder público, enfim, existem uma série de órgãos que têm essa responsabilidade executiva, administrativa. E o CISNAMA ainda criou uma estrutura, então ele criou uma certa hierarquia entre os órgãos ambientais. Então, primeiro, a gente teria um órgão superior, acho que eu vou anotar diferente, vou colocar aqui o nome do órgão. A gente tem um órgão superior, que é o Conselho de Governo, que esse tem a função que vai assessorar diretamente o Bolsonaro, o presidente da República, ou quem for o próximo presidente. Está vinculado à presidência da República. Depois a gente tem um outro órgão que já é consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, a gente já falou dele, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Também ele é importantíssimo, porque ele também tem uma função de assessoramento, ele estuda, ele propõe diretrizes, políticas ambientais, então ele tem essa preocupação, além de ter também um caráter deliberativo, também no âmbito da sua competência, estabelece normas, a gente já viu que tem as normas do CONAMA, instruções normativas do CONAMA, então quem estuda direito ambiental com mais profundidade também acaba indo buscar normas, né, no site do CONAMA. Bom, depois a gente vai ter também, a lei fala em Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, enfim, é uma redação de 1990, né, na verdade, de 81, depois foi atualizado em 1990. Eu acredito que aqui, lá está dizendo Secretaria do Meio Ambiente, mas eu acredito que seria Ministério do Meio Ambiente. A nomenclatura correta, mais adequada hoje. Bom,
que tem essa finalidade de planejamento, enfim, é um órgão federal, estabelece a política nacional, então a gente sabe, fixa, né, é uma política, diretrizes para a preservação do meio ambiente. Bom, depois a gente tem agora, a gente já chegando mais perto daqueles que são realmente os órgãos mais importantes para nós hoje, que são os órgãos executores, né, da política ambiental. Então a gente tem o famoso IBAMA, que, né, se alguém perguntar o que significa IBAMA, você fala Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, ele tem uma sigla dele, ela é incompleta, né, porque o nome dele é muito maior. Então, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E aqui também, como órgão executor, também a gente tem o ICMBio, que é o famoso Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou Instituto Chico Mendes, né? Também conhecido, às vezes tem essa abreviação, ICMBio, Instituto Chico Mendes, ou Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E também, finalmente, a gente vai ter órgãos que são órgãos seccionais, que aí no âmbito das entidades estaduais, né? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar o exemplo do nosso estado, o IMASU, que é um órgão aqui, né, responsável pela execução de projetos, fiscalização de atividades, isso dentro do estado de Mato Grosso do Sul. E também, finalmente, a gente teria que uma outra opção, que seria um órgão local, que também é responsável por controle e fiscalização das atividades na respectiva jurisdição, nos municípios, enfim. E aqui, no caso, a gente teria a SEMADU, que seria a Secretaria do Meio Ambiente, né, que é um órgão, uma entidade municipal. Então, pensando num poder fiscalizatório, num poder dever enfim, de acompanhar, né, de controlar a execução da lei, fiscalizar o cumprimento das regras jurídicas de proteção do meio ambiente, a gente tem aqui um protagonismo, né, do IBAMA, do ICMBio, das entidades também aqui estaduais, né, e eventualmente municipais, tá bom? Então aqui a gente tem esses órgãos da administração pública que hoje a gente vai trabalhar com eles como sendo os protagonistas, né, dos processos administrativos ambientais. Bom, e eu estava falando de poder de polícia. E mais interessante também é a gente lembrar e entender o que é esse poder de polícia que esses órgãos exercem, quando eles exercem a sua competência, né? Então, eles estão exercendo o seu poder de polícia. O conceito de poder de polícia, vocês vão buscar lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78. Olha, é da década de 60 isso. Eu estudei, eu decorei esse conceito com o artigo 78. E é o conceito mais clássico e importante acerca do poder de polícia, do que é o poder de polícia. Em resumo do resumo, o que está descrito no artigo 78 é que a administração pública ela tem um poder, né, de limitar, ela limita os direitos individuais, os interesses individuais e a liberdade, inclusive econômica. Ela tem essa prerrogativa de limitar os direitos, interesses e a liberdade econômica em razão de algo muito maior.
Em função de quê? Em função de um interesse público. Então, que tipo de interesse público, por exemplo? Interesses relacionados à saúde pública, interesses relacionados ao meio ambiente. É justamente isso. Então, em razão do interesse público, pode a administração pública, ela pode normatizar, criar a lei e fiscalizar a aplicação dessa lei. Essa lei que vai restringir direito, vai restringir liberdade, vai criar regras para quê? Regras de proteção do meio ambiente, e enfim, e é necessário que se faça cumprir essas regras, né? Então esse é o poder de polícia, é um poder de fiscalização, né? No fundo é isso, é um poder que traz limites para os nossos direitos individuais em razão de um bem muito maior, que é um bem público, um bem de interesse público, né? Então esse aqui é o conceito, basicamente o que está na lei, mas eu acho que é muito importante ler o que está no artigo 78. Bom, então, para que haja um exercício, deixa eu colocar aqui, regular do poder de polícia, o que, que o órgão público, né, o que, que ele precisa observar? Então, primeira coisa, você precisa ter um órgão competente. No caso, os órgãos competentes são aqueles que estão lá listados no artigo 6º, que são os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, IMASU, SEMADU, todos são órgãos competentes para exercer o poder de polícia. Segundo, o órgão competente, ele se limita a aplicar a lei. Então, ele tem que agir no limite da lei. Ele tem que fazer cumprir exatamente o que está escrito na norma ambiental. Terceiro, eventualmente, se ele vai apurar uma infração, um descumprimento normativo, ele vai fazer isso com o devido processo legal. Professora, e em que consiste o devido processo legal? Que você tem que cumprir pelo menos duas condicionantes aqui. É possível você tramitar um processo na administração pública, mas é necessário que você dê às partes o direito de contraditório e de ampla defesa. Ou seja, que elas possam peticionar, se defender, fazer alegações finais, enfim, é necessário ter as versões no processo administrativo. Não é só o poder público ali acusando, enfim, né, detectando a infração, acusando, é necessário também que haja uma possibilidade da parte se defender, enfim, produzir provas, argumentar, senão esse exercício que a gente fala do poder de polícia, ele não é regular. Bom, um outro ponto também, para a gente ter um exercício regular de poder de polícia, sem abuso e sem desvio de poder. Então, a administração pública, ela nunca vai poder se manifestar com excesso de poder, né? Então, o agente público, ele sempre vai ter que agir nos limites da sua competência legal. Se ele extrapolar a sua competência, ele age com abuso de poder. E aí, aquele poder de polícia, ele não é regular, ele é irregular. O ato, inclusive, pode ser anulado. Uma outra situação que pode acontecer irregular é um desvio de poder da administração pública.
Então, o nome já diz, né? O agente público, ele, ao invés de agir cumprindo aquilo que está na norma e buscando a finalidade pública, o interesse público, ele age contrário ao interesse público. Né? Então, nesse caso, ele agiu com desvio de poder. Inclusive, pode ter havido, pode acontecer de um tipo de improbidade administrativa aqui. Né? Então, o agente público ele não pode agir com desvio de poder, ele tem que sempre buscar a finalidade pública, garantir o interesse público. E não pode extrapolar a sua competência legal, não pode agir a mais do que está previsto na norma, né? Que é a norma que descreve a sua competência. Bom, então, quando a gente está falando de utilizar recursos naturais, utilizar o bem ambiental, a gente está falando de uma atividade que ela é submetida a esse poder de polícia do Estado. Então, é justamente quando há essa atuação do Estado é que são estabelecidos os parâmetros, os limites para que eu possa utilizar o meio ambiente. E esses limites, eles são legítimos, porque eles vêm conforme a lei, eles são estabelecidos por lei. A gente está vendo isso em todo o direito ambiental, né? Então, assim, esse poder de polícia, ele vem com um instrumento, né? Ele vai fazer com que nós, indivíduos, quando formos utilizar o meio ambiente, a gente respeite os direitos dos terceiros ou os interesses das futuras gerações. Né? Esse é o poder de polícia, o meu limite. O meu limite é justamente o direito de outrem e o interesse na capacidade ambiental das futuras gerações. Bom, continuando aqui explicando essa parte da competência, a gente tem que lembrar ainda de uma situação que também relacionada com o que a gente já viu, que é quando a gente tem União, estados, municípios, a gente viu que a competência administrativa ela é uma competência comum, diferentemente da competência legislativa, que é uma competência concorrente. Então, assim, o que é muito interessante aqui, né, da gente perceber agora, é que, eventualmente, o IMASU, ele pode se omitir, né, na sua fiscalização, no seu dever, seu dever de fiscalizar, lavrar um auto de infração ambiental, instaurar um processo administrativo. Então, assim, a própria lei, né, ela já autoriza a União, por exemplo, a atuar, vou colocar aqui, a atuação subsidiária caso a autoridade estadual se omita, tá? Então, assim, aonde que isso aqui, um exemplo de como que isso aqui é interessante. Existe a Lei Complementar 140 de 2011, né, que é uma lei que estabeleceu uma divisão de competência, que ela disse o seguinte, olha, o órgão que concedeu a autorização ou a licença, vou botar aqui o órgão que autorizou aquela atividade a funcionar, né? Ele tem prioridade para autuar, ou seja, para lavrar um auto de infração e instaurar um processo administrativo. Então, a lei falou isso. Então, se o IMASU concedeu a licença, né, para aquela determinada atividade, então ele teria prioridade na fiscalização, no acompanhamento, né, na fiscalização e, eventualmente, lavrar um auto de infração ambiental. Só que
Vai que o IMASU não esteja tendo uma atuação eficiente, né? Estejam fazendo vista grossa e ali está acontecendo uma infração ambiental. Pode o IBAMA autuar aquela empresa, né, que tem uma autorização concedida pelo IMASU? Pode. Pode, porque existe a atuação subsidiária da União quando o Estado e município são omissos, tá bom? Bom, mesma coisa aqui, né? Então, pensando, vou fazer um desenho. Gosto de fazer um desenho. Já fiz desenhos, cadê? Tem um desenho aqui. Dois paradinhos, duas torres, vários apartamentos, dois por andar. Aí aqui do lado, um campo de futebol. Aqui uma piscinona olímpica de uma raia, uma piscina olímpica, né? Enfim. E aqui do ladinho, vamos colocar uma pista de corrida. Bom, essa pista de corrida aqui comeu 4 hectares de Mata Atlântica, sem autorização, né? Sem licença, autorização, não tinha, não podia. Na verdade, desmatou a reserva legal aqui, tá? Mata Atlântica comeu essa pista aqui. Bom, é um imóvel particular. Quem fez a licença? Quem concedeu a licença foi o IMASU. Assim, pensa que esse empreendimento está ali aqui em Campo Grande mesmo, ali perto do shopping, ali perto do Parque das Nações, estão construindo vários prédios ali. Enfim, e aqui a gente tem uma situação que tem uma licença, mas é óbvio que aqui o cara ele entrou aonde ele deveria ter mantido aqui uma reserva legal de Mata Atlântica. Bom, é claro que se a gente observar bem, a gente está falando de um empreendimento local, né? O impacto dessa, dessa pista de corrida aqui é local, então não teria assim, um interesse nacional que justificaria uma competência, né, do IBAMA, né? Então aqui no caso a licença foi concedida pelo IMASU e ele teria o poder fiscalizatório, mas não fez, tá? Não, ele não fiscaliza. Então esse poder fiscalizatório ele vai poder ser feito também pelo IBAMA. Então, o IBAMA também pode, aqui no caso, eventualmente lavrar um auto de infração. Então, conclusão: lembrar aqui que a competência para fiscalizar, ela não é exclusiva. Mesmo que você tenha um dano local, mesmo que você tenha um dano local com reflexo, um dano com reflexo meramente local, é necessário observar que é possível ter uma atuação subsidiária. Aqui no caso, inclusive, até nesse caso aqui, eu até chutei aqui uma Mata Atlântica, né, que até a gente sabe que é protegida por lei federal. Mas se pensarmos num contexto, né, de termos maiores possibilidades de órgãos competentes para apurar uma infração, esse é o caso de lembrar que a competência que está na Constituição para a competência executiva, ela é comum, ela não é exclusiva. Muito bem.
Bom, a lei, a gente viu na aula passada a lei 9.605/98, que é a lei de crimes ambientais e infrações administrativas. Então, as infrações administrativas, elas estão no artigo 70 até o 76 dessa lei 9.605/98. Nossa, que pouquinho, né? Não é pouquinho, porque depois dessa lei ela foi regulamentada por um decreto, que é o decreto 6.514/2008. Esse decreto trouxe uma porção de infrações administrativas, tipificou, né? Então, tem um monte de infração administrativa lá, que está lá descrita nesse decreto. Então, a gente tem que lembrar, então, para trabalhar com responsabilidade administrativa ambiental, a gente vai ter que utilizar a Lei 9.605 e o tal decreto 6.514/2008. Bom, então vamos ver o conceito de infração administrativa ambiental. Esse conceito você já vai pegar lá no primeiro artigo da parte de penalidades administrativas da Lei 9.605, que está lá no artigo 70, tá bom? Bom, esse artigo já define o que é uma infração administrativa ambiental. Ele vai dizer toda e qualquer ação ou omissão, é assim, ação ou omissão que viola regra jurídica. Então, se violou regra jurídica de proteção do meio ambiente, proteção, recuperação, utilização do meio ambiente, sendo ação ou omissão, né, isso pode ser identificado como uma irregularidade ambiental ou como uma infração ambiental. Essa é a previsão normativa, né? Então, o órgão competente, né, ao se deparar com uma ação ou omissão que viola a regra jurídica, né, norma jurídica, ele tem que impor uma sanção administrativa. Né? Então, essa é uma conduta que enseja algum tipo de penalidade ou sanção administrativa. Então, o conceito do artigo 70 é um conceito bastante genérico e ele vai trazer como se houvesse um marco normativo básico na matéria. Por isso que foi complementado também com as tipificações do decreto do 6.514 de 2008. Bom, então assim, o que a gente vai ter de tipificações, né? Você fala assim, professor, tipificações administrativas, né? Que infrações são essas? Assim, são comportamentos que são vedados por lei. Vou até anotar aqui. Comportamento vedado por lei. Cortar árvore em área de preservação permanente. Infração administrativa. Causar poluição. Infração de poluição é exatamente o mesmo tipo penal. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem dano à saúde, morte de animais, destruição significativa da flora. Poluição também é uma infração administrativa. Então, assim, sendo um tipo penal, também pode ser uma infração administrativa. A gente vai entender isso exatamente. Eu vou até dar um exemplo disso para vocês entenderem, e até porque a gente já viu que as responsabilizações civil, penal e administrativa são independentes entre si. Bom, então,
O órgão ambiental, se ele se depara com uma situação de irregularidade, ele precisa aplicar uma sanção correspondente que está prevista em lei. Então, não existe discricionariedade quanto a isso. Se deparou com uma infração, ele precisa aplicar a sanção. Então, e a infração administrativa? Então, eu vou mencionar para vocês aqui, por exemplo, a infração lá no decreto, né, no 6.514, a gente encontra a infração administrativa de poluição no artigo 61. Causar poluição de modo que vai trazer dano à saúde, morte de animais e destruição da biodiversidade. Aí lá está previsto assim, multa de 5 mil a 50 milhões de reais. Bom, da mesma forma, se você for na lei, na lei 6938, na 9.605, desculpa, barra 98, a gente também encontra lá o artigo 54, que fala causar poluição, a mesma coisa, de modo que resulta dano à saúde, provoca morte de animais, tal, tal, tal. Pena, reclusão, ou seja, né, prisão de 1 a 4 anos, mais multa. Ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É o mesmo fato jurídico, que seja uma infração administrativa que está prevista no artigo 61 e um crime ambiental que está previsto no artigo 54. São duas normas, duas leis diferentes, né? E ambas trazem como penalidade a multa. Uma é de 5 mil a 50 milhões e a outra não fala. Aqui o valor fala que é multa e fala que a pena de reclusão é de 1 a 4 anos, tá? Então, assim como os crimes ambientais eles estão tipificados, a infração administrativa ela também tem que ter uma previsão legal, né, em nome do princípio da legalidade estrita. Então, também tem a tipificação, né, que está na lei. Professora, a multa de 5 mil a 50 milhões, meu Deus, pode ser, nossa, tem uma infinidade de possibilidades aqui. Tem. Aí você vai ter que levar em consideração a gravidade do fato, quais são os antecedentes, né, daquele agente, o porte econômico, né? Uma coisa é a Vale do Rio Doce, outra coisa é uma indústria de pesca, enfim, né? Ali, uma microempresa, né? Então, tem que levar tudo isso em consideração, tá? Mas é possível que você tenha uma penalização de multa, por exemplo, duas vezes aqui, né? Tanto na seara administrativa como na penal, isso é possível acumular essa penalidade. Bom, vocês vão ver que quando você for analisar a Lei 9.605, que é dos crimes, vocês vão ver que, assim, é a mesma estrutura a 6.514. Então, você encontra os crimes, os tipos penais e a infração administrativa, você encontra a mesma, literalmente o mesmo tipo, né, em uma norma e outra. Então, praticamente foi copiado, né? A lei, a 6.514, copiou a estrutura da lei 9.605. Só tem uma coisa que tem na 6.514, que não tem na lei de crimes, que é no caso da infração em unidade de conservação. Essa daí não tinha sido prevista ainda na lei de crimes ambientais. Bom, deixa eu ver um outro exemplo aqui
para vocês, por exemplo, vou colocar aqui um caso aqui de transporte, deixa eu lá, quero desenhar, tenho que aprender a desenhar, porque já que eu estou mexendo com esse frame aqui, eu preciso. Difícil, né? Difícil fazer um caminhão. Bom, um caminhão, e aqui é um caminhão transportando toras de madeira. E vem que vem, né? Vou botar aqui no meio, está trazendo carvão vegetal. Carvão vegetal. Vem trazendo carvão vegetal extraído de espécies nativas sem licença. Bom, aqui até uma indústria siderúrgica. Uma indústria siderúrgica. Então, assim, foi lá, foi parado, o fiscal pegou, e aí aqui a gente vai detectar o que, que esse indivíduo, como que a gente vai fazer para lavrar um auto de infração desse indivíduo aqui. Então, primeiro, a gente vai lembrar que tem um tipo penal aqui, né? Porque ele está transportando carvão vegetal sem licença. Então, tem uma previsão penal no artigo 46, que dá para ele uma detenção de 6 meses a 1 ano, mais uma multinha. Aí agora eu vou olhar da infração administrativa. Tem infração administrativa? Tem. Agiu em desconformidade com a regra jurídica. Artigo 70, que é aquela previsão genérica, né, que eu falei com vocês. Violar a regra jurídica de proteção ambiental. Uma previsão genérica. Mas aí a gente vai encontrar ainda um tipo administrativo exatamente igual que está no artigo 46, que é o tipo penal, que é exatamente, que é o transporte de carvão vegetal sem licença, transportar espécies nativas sem licença. Aí você vai ver lá no 47, parágrafo 1º do decreto, aí tem lá uma multa também de R$ 300 por unidade, quilo ou metro cúbico, né? Então, assim, de novo, vou repetir a mesma situação do que eu estava comentando no exemplo anterior, aonde qual é a conclusão é que a gente chega aqui. A multa, ela é autônoma, tanto da sanção criminal como na sanção administrativa. Então, a gente vai falar de distinção e independência da sanção criminal e administrativa. Então, lembrar sempre que a multa é autônoma e distinta entre a multa administrativa e a multa criminal. Vamos caminhar. Bom, lá quando a gente estudou responsabilidade civil, peraí, só um minutinho que eu vi uma anotação aqui que eu quero, desculpa, no slide anterior. Vou fazer um OBS aqui que eu tinha esquecido. São os fundamentos da teoria, né? Para essa independência e distinção entre sanções. Não, sorry. Desculpa, era lá mesmo que eu tava. Ai, meu caderno é fogo, meu caderno tá meio bagunçadinho. Mas vamos que vamos. É aqui mesmo. Depois, natureza da responsabilidade
administrativa. Bom, a gente viu que a responsabilidade civil ela tem natureza o quê? Objetiva. A responsabilidade penal tem natureza subjetiva. Não existe responsabilidade objetiva na esfera penal. E a responsabilidade administrativa? Será que ela é objetiva ou ela é subjetiva? Esse é um assunto bastante controverso. Bom, muitos doutrinadores entendem que a responsabilidade em matéria ambiental administrativa tem que ser como a civil, teria que ser objetiva, fundada na teoria do risco, independente de culpa, enfim, não havendo excludentes de ilicitude, de responsabilidade. E essa seria a regra para alguns doutrinadores, então ela deveria ser objetiva e haveria uma exceção, né? Então, deixa eu colocar aqui a primeira corrente. A primeira corrente vai dizer que é objetiva, aí tem o Paulo Afonso Leme Machado, que eu acho que seria o protagonista dessa corrente, o Tiago Fensterseifer e o Ingo também entendem que a responsabilidade é objetiva. Então, sendo objetiva, teríamos uma única exceção, que é no caso de aplicar a multa simples por conta de estar expresso no artigo 72, parágrafo 3º da Lei 9.605, está expresso que essa multa ela é aplicada por negligência ou dolo. Então, nesse caso aqui, se você vai apurar negligência e culpa, né? Então, aqui no caso, você teria uma exceção, porque você teria um grau de subjetividade para aplicação de multa simples. Então, aqui seria subjetiva, seria uma exceção. Mas a responsabilidade administrativa, na visão dessa corrente, da primeira corrente, ela poderia ser considerada de natureza objetiva, assim como a responsabilidade civil, e uma interpretação até sistemática, né, com o que vem se desenvolvendo para a maior proteção do meio ambiente, assumindo a teoria do risco, enfim, como eu falei, etc. A segunda corrente, aí eu acho que a maior parte, né, porque inclusive convenceu o STJ, mais o STJ, eles vão defender que a responsabilidade é subjetiva. Então, se analisa, aqui é relevante, analisar a culpa do agente, ou seja, se ele agiu com negligência, imperícia, imprudência, se aplica, então, a teoria da culpabilidade. Bom, qual é o fundamento aqui, para a gente ter essa diferença? O que se vão dizer? Olha, quando a gente está trabalhando, lidando com a multa na esfera administrativa, a gente pode aplicar dependendo da culpa do agente. Isso não tem nada a ver com a obrigação de reparar o dano, que é a responsabilidade civil. Então, como são duas responsabilidades distintas, né, independentes, nada impede que você faça diferenciação. A obrigação de reparar o dano, ela é objetiva. A cominação de uma penalidade administrativa depende da subjetividade, né? Depende do grau de culpabilidade do agente. Bom,
Qual vai ser, então, a implicação prática disso? Vamos lá. Temos aqui um terreninho, a gente vai ter uma área aqui de vegetação nativa e uma área desmatada. Beleza, então aqui a gente tem claramente aqui uma infração ambiental. Em que pode ensejar uma multa, né? Bom, o que que aconteceu aqui nesse caso? Seria simples se, na época da infração ambiental, o dono da propriedade, a propriedade era do pai. Ele foi o agente causador, ele foi o culpado pelo desmatamento na área de preservação ambiental. Porém, hoje, a propriedade está com o filho, que não tem culpa por aquela área desmatada. Ora, será que o filho ele vai responder administrativamente pela sanção administrativa e civilmente? Será que ele vai ter aqui nesse caso a gente vai ter aquela obrigação propter rem, né, que é aquela obrigação que a gente viu na responsabilidade civil ambiental, que é quando a obrigação, o dever de propriedade, ele acompanha a propriedade e ele vai, a obrigação ela passa a ser do novo adquirente da propriedade. A reparação civil, o dever de reparar, esse aqui é propter rem. Então, não importa quem adquiriu a propriedade, ele tem o dever de recuperar a área degradada. Esse aqui não prescreve, né? Esse aqui a gente sabe que sempre vai existir o dever de recuperar a área degradada. No entanto, a sanção administrativa, ela não vai virar obrigação para o filho. Por quê? Porque ela é subjetiva, ela depende da culpa. Sendo subjetiva, o filho não tem culpa de nada, não tem nada a ver com isso. Então, ele, na verdade, ele não assume a penalidade, o dever, né, de pagar, né, pagar a sanção administrativa, a multa que ele eventualmente recebeu do IBAMA. Essa é a implicação da teoria da subjetividade, da responsabilidade subjetiva, quando está associada com a matéria administrativa. Se fosse objetiva, o filho também poderia ser parte, né, nessa obrigação de pagar a multa administrativa. Como não é, então, no caso, a sanção administrativa, ela vai, quem vai responder pela sanção administrativa é o verdadeiro culpado pela situação de desmatamento. Lembrando que o filho, quem adquiriu, ou o outro adquirente da propriedade, ele ainda assim ele tem a obrigação civil de reparar o dano, de recuperar o dano ambiental. Bom, o princípio, né, que a gente fala que não vai responder pela multa administrativa, enfim, é um princípio que vai se aplicar aqui, peraí. É um princípio que a gente vê no penal
que é o princípio da intranscendência das penas. Então, é o princípio do direito penal, né? Quer dizer, a pena não vai passar, né, para outra pessoa, ela fica ali na figura do réu, do culpado, né? Porque é o culpado que deve responder penalmente e administrativamente, por isso que a teoria que eu já mencionei, a teoria da culpabilidade. O réu responde se ele é culpado, né? Então é imprescindível o elemento subjetivo. E além, claro, né, do elemento subjetivo, sempre temos que ter o nexo causal entre a conduta e o dano. Então, essa é a responsabilidade subjetiva no plano, no campo administrativo, tá? Lembrando que há controvérsias, tá bom? Então, tem doutrinadores que entendem que a responsabilidade administrativa é objetiva, assim como a civil. Bom, a autoridade competente. Vamos então entender quem são esses funcionários aí que são competentes para lavrar um auto de infração, né? A gente vai ter que verificar lá, tem o artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, e ele tem vários parágrafos, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, esses parágrafos que a gente vai entender, vou tentar resumir aqui para vocês o que fala esse artigo 70. Primeiro, quem é a autoridade competente para fiscalizar e multar? A gente sabe que são os órgãos ambientais do CISNAMA, né? Só que a gente vai lembrar que uma coisa é o órgão ambiental, outra coisa são os seus funcionários. Então, são os funcionários dos órgãos do CISNAMA. São os servidores. Bom, o que acontece? O órgão público, o IBAMA, ICMBio, o IMASU, enfim, ele tem que designar esse servidor que vai ser responsável pela atividade fiscalizatória. Então, vamos lembrar aqui que a gente tem que ter um servidor designado por um ato administrativo próprio, designado para fiscalizar, vou botar assim. Ah, mas bateu um técnico do IBAMA aqui na minha fazenda, né? Ele está me notificando aqui, lavrando um auto de infração. Calma lá, esse técnico do IBAMA, ele está designado previamente para atividade fiscalizatória? Temos que ver isso, porque se ele não tiver designado, o auto de infração pode ser nulo. Outro ponto também. Qualquer pessoa, qualquer um, se constatar a infração, ele pode representar nas autoridades competentes. Então, eu posso ir lá no IMASU e relatar os fatos competentes. E relatar os fatos, enfim, né, para que eles apurem e instaurem processo administrativo, qualquer pessoa tem essa competência, tá? Para ir lá e fazer a representação, qualquer um pode ir lá e fazer.
Agora, uma vez que eu cheguei lá no Imasul, né, e eu relatei os fatos, fiz o meu relato, é um dever da autoridade administrativa, eu vou colocar aqui, o dever de apurar e instaurar o processo administrativo. E se ele não fizer? Se ele não fizer, ele pode ser corresponsável pelo dano ambiental. Então, ele tem essa responsabilidade de apurar e abrir o processo administrativo, mediante a minha representação, né, enquanto pessoa, tá? Uma outra previsão legal aqui, eu já mencionei, é o devido processo administrativo. Então, esse processo administrativo, ele tem que ter contraditório e ampla defesa, um direito das partes, né? Bom, então isso aqui é um resumo do que está descrito lá no artigo 70, para a gente entender que temos os órgãos ambientais, mas existe também uma estrutura administrativa, a gente precisa ter um servidor responsável para a atividade fiscalizatória, a gente pode dar um impulso, né, no auto de infração ambiental, uma vez que a gente pode ir lá e fazer uma representação. Também, se a gente chegar e representar a autoridade administrativa, ela não pode se omitir, ela não pode fazer vista grossa, ela precisa apurar os fatos imediatamente, né? E também inclusive correndo risco de ter uma omissão, né? Ou uma atuação insuficiente. A gente viu que o Estado ele pode ser responsável por omissão em caso de dano ambiental. E, além disso, também lembrar que todo o processo administrativo ele tem que vir com um contraditório e ampla defesa, porque são garantias constitucionais, né? São as garantias de defesa das partes. Bom, e esse processo administrativo? Ele tem algumas fases, né? Então, primeiro, tem uma fase que a gente chama de autuação. Tem uma fase de defesa, contraditória e ampla defesa. E depois tem uma fase de instrução e julgamento. Bom, a administração pública também julga, né? Não é só o poder judiciário. E esse processo também, ele tem alguns prazos, que a gente fala, são os prazos máximos, né? Vou anotar aqui os prazos máximos. Então, vamos lá. Para gente que eu fui autuada, lavraram auto de infração contra mim, eu vou ter 20 dias para apresentar minha defesa. Bom, e a administração pública? Corre algum prazo lá para o IBAMA? Corre um prazo de julgamento. Em tese, eles têm 30 dias, desde o do dia que eles lavraram o auto de infração, mesmo com defesa ou sem defesa, eles têm esse total de 30 dias para julgar. E da decisão condenatória, me condenou em multa. Tem o recurso? Tem recurso. Aí você tem um prazo aí de 20 dias para recorrer.
Ah, o recurso não deu em nada. Eles vão te dar um prazo para pagamento da multa. 5 dias depois de notificado, você tem 5 dias para pagar. Isso é o que está no decreto 6.514 de 2018. São os prazos que estão lá. Não, de 2008, hein? Eita. São os prazos que estão previstos nesse decreto. Bom, na prática, né, o que acontece? A grande maioria das irregularidades ambientais, elas acabam sendo identificadas mesmo pelos órgãos ambientais, enfim, então eles têm que comunicar ao Ministério Público, comunicar à polícia sobre a infração administrativa, e aí sim que depois a gente vai ver a possibilidade de uma responsabilização civil ou criminal decorrência do mesmo fato, né? Então, assim, em relação à responsabilidade civil, a gente sabe que o dano, né? Qualquer dano ou possibilidade de dano tem que ser comunicado ao Ministério Público. Então, isso está determinado, inclusive, na Lei de Ação Civil Pública. E quando se trata de responsabilidade criminal, também o órgão ambiental ele tem que comunicar tanto ao Ministério Público como à polícia e lembrar que assim comunicar quando a gente tem uma conduta, né, que é tipificada como infração e também como crime ambiental. Então comunica o MP e a polícia e enfim, e aí sim vai correr, né, a investigação também paralela para a responsabilização civil e criminal. Praticamente todas as infrações administrativas, elas também são tipificadas como crime, né? Já falei isso para vocês, é um copia e cola, né? O decreto copiou e colou a Lei 9.605. Então, praticamente a mesma coisa. Bom, caminhando aqui, vamos ver o que a gente tem de penalidade, né? Que isso aí seu cliente vai te perguntar. Quais são as penalidades administrativas? Vamos conhecer então. Então, lá no artigo 72 da Lei 9.605/98. Bom, vamos ver então que penalidades são essas. Primeira penalidade, advertência. Cabe advertência. Então, assim, o objetivo dessa advertência ou mera notificação, né? É assim, formalizar, entendeu? Uma comunicação para aquele infrator, para aquele transgressor, sobre a irregularidade que ele está cometendo. Então, com a advertência, você coloca um prazo, a autoridade ambiental vai colocar um prazo para quê? Para o infrator se adequar, né, à norma ambiental, passar a cumprir a norma, né? Então, assim, é uma sanção muito leve, perto das outras, não tem nenhum efeito prático imediato, então é só, vamos imaginar assim que só uma formalização mesmo, né, de que a pessoa ela foi notificada, então também ela passa ali, né, de alguma forma, se ela não se adequar, ela vai poder ser multada, né, ou embargada, enfim, então, mas é só uma primeira aproximação, né. É lembrar que esse prazo que vai ser estabelecido pela administração tem que ser um prazo factível, né, então tem que ser razoável,
Não pode chegar e falar, você tem que se adequar em 5 dias, né? Coloca um filtro na chaminé em 3 dias úteis. Não é assim. Então construa aqui uma estação de tratamento desse resíduo em 10 dias. Não é assim. Então tem que ter um bom senso, né? Tem que ser razoável, enfim, e notificar. Então, assim, essa é uma sanção também, se a gente parar para pensar, ela é uma sanção que vai ser aplicada quando você tem um menor potencial ofensivo, um menor potencial de dano ambiental, né? Então, são infrações mais leves. Então, assim, infrações que, por exemplo, a multa máxima chegaria apenas a R$ 1.000. Nesse caso, você pode aplicar uma advertência e pensar também que a advertência ela tem uma função didática, né? Preventiva. Então, e às vezes, muitas vezes também os órgãos ambientais acabam sendo acusados de ter um perfil arrecadatório, né? Quer arrecadar multa e não está preocupado com a defesa do meio ambiente. Então, a advertência ela teria muito essa função didática em sendo aplicada. Professora, é obrigatório, tipo, primeiro tem que dar advertência antes de qualquer outra penalidade? Não, não é obrigatório, né? Você pode aplicar um outro tipo de penalidade mais forte, de caráter pecuniário, enfim, sem ter aplicado a advertência, entendeu? Então, isso vai um pouco de qual é o contexto, né? Então, o que é razoável naquele contexto. Outra penalidade é a de multa, né? A gente vai ter dois tipos de multa aqui, que é a multa simples e a multa diária. Então, a multa, ela já tem um caráter pecuniário, então ela não tem caráter educativo. Embora tenha também, mas a forte aqui é que a gente vai ter, de alguma forma, aí, tem um valor que vai ser aplicado. As multas administrativas, elas variam. Pode ser uma multa de R$ 50 e pode ser uma multa de 50 milhões de reais. Então, existe uma grande variação aqui, infinita variação financeira, e, enfim, pelo artigo 72, né, da lei, a gente vê que a multa simples, ela ela é aplicada sempre que o agente agiu com negligência ou dolo. Isso está escrito na lei, previsão expressa. Então, tem que ter negligência ou dolo do agente. Vamos imaginar que aquele indivíduo ele sofreu uma advertência, teve um prazo consignado naquele documento formal de advertência, para que ele se adequasse, né, às normas ambientais. E ele não fez, né, ele não sanou as irregularidades no prazo estabelecido. Então, aí, nesse caso, né, ele agiu com intenção, inclusive, né, um dolo de cometer o dano ambiental, sabendo, né, que ele estava cometendo um dano, tendo sido notificado. Então, esse é um caso aí de você ter aí provocou, né, a aplicação de uma multa simples. Aí você pode ter essa responsabilidade administrativa ambiental, né, em caráter subjetivo, né? Subjetivo porque é próprio da previsão legal, né?
que agiu com negligência. Bom, a multa, ela tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional, como eu falei para você, pode ser 50 mil, 50 milhões, né? Então, assim, se você vai ter que analisar os antecedentes do agente, o poder econômico, enfim, né? Se é reincidente, o que acontece. Porque se for desproporcional a multa, aí você vai ter que entrar com uma ação no judiciário, né? Muitas vezes você entra, vou colocar aqui uma dica para vocês, ó. Então, uma dica de advogado. Se a multa é desproporcional, você já entra com uma ação anulatória do auto de infração. E aí você já pede alternativamente, vou colocar aqui um pedido alternativo. Olha, não vou, eu acho 50 mil desproporcional. Aí você pede um pedido alternativo de redução do valor da multa. E aí o judiciário abaixa o valor da multa. Ah, não, 50 mil não, vai pagar 10. Beleza, então já ganhou o cliente aí, né? Já reduziu bastante aí o valor da multa. Então, isso aqui é sendo a multa desproporcional. Tá bom? Aí você vai discutir, aí, claro, sempre tem, né, a discussão sobre a questão do auto de infração, né, porque o auto de infração tem um pedido genérico, tem um conteúdo genérico, você começa a observar ver se tem ilegalidades no auto de infração, aí tenta uma ação anulatória, ou então você já pede ali essa redução do valor da multa, e enfim, aí você pode ter aqui um êxito, né, numa ação, reduzindo o custo para o seu cliente. Uma outra questão para a multa é que, como eu falei para vocês, ela pode ser uma multa simples ou ela pode ser uma multa diária. Então, assim, a multa simples tem uma infração administrativa ambiental comum, entendeu? Aconteceu ali e ali já multou, já, né? Pegou o cara transportando carvão, parou o carro, já lavrou um auto de infração, aplicou a multa, igual multa de trânsito, vai. Uma multa simples e vai que vai. Já a multa diária é quando a gente tem uma infração continuada. Então, assim, a irregularidade permaneceu mesmo depois que o cara teve a aplicação de uma multa simples. Ele continua ali agindo em descumprimento da norma ambiental. Então, aqui no caso, a gente tem uma previsão de multa diária. Essa é a diferença entre elas. E a grana, né? Vai para onde? Entendeu? Para onde que vai o valor arrecadado com a multa? Bom, o valor é revertido, né? A gente tem. Deixa eu. Ai, peraí. O valor arrecadado. Ele pode ir para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Tem o Fundo Naval, tem os fundos estaduais, fundos municipais, vai para o fundo. Bom, a novidade aqui sobre a questão da multa, que eu acho interessante a gente abordar, é que a multa simples,
ela pode ser convertida em prestação de serviços ambientais. Como assim? Bom, o autuado, ele pode abrir mão de discutir administrativamente, judicialmente, enfim, né? E pagar, né? Pagar logo, tentar pagar logo para o órgão ambiental, e ele pode, de alguma forma, ter alguns benefícios quando ele decide essa prestação de serviços ambientais. Que o órgão ambiental ele pode querer receber o dinheiro, né, e autorizar essa conversão, né, em serviços de preservação, melhoria da qualidade, recuperar o meio ambiente, enfim, né. Só que a parte autuada, ela precisa solicitar isso. Ela tem que solicitar, ela vai fazer um requerimento e o infrator ele vai poder eleger, vou colocar aqui, duas modalidades de prestação de serviços. Ele pode fazer direto ou indireto. Bom, na forma direta, o infrator vai lá e assume um compromisso. Ele fala: olha, eu vou fazer um projeto, entendeu? E eu vou implementar com meus próprios recursos, e é um projeto de preservação ambiental, entendeu? Uma coisa assim que vai recuperar o meio ambiente e tudo mais. E pode ser aceito, né? O órgão ambiental pode aprovar esse projeto e aí o infrator ele vai implementar esse projeto. Isso é uma solução, digamos assim, gerenciada pela própria iniciativa privada, né? Então, às vezes é mais eficiente e tal. E o decreto ainda fala assim: olha, você vai ter um desconto. Você tem um desconto de 35% no valor da multa. Entendeu? Se você aí, né, sobre o valor da multa, aí se você faz esse projeto e tudo mais. Então, fica por conta do infrator a realização desse projeto ambiental. Uma outra opção é fazer indiretamente, né? E aí o infrator ele financia, ele meio que vai aderir por adesão a meio que um edital, né, uma chamada pública no próprio órgão, né, no próprio IBAMA, que emitiu a multa, ele faz uma chamada pública, o infrator vai aderir, enfim, e também ali ele vai financiar um projeto, né, de recuperação do meio ambiente. Bom, nossa, então eu vou ganhar desconto, vou fazer um projeto de preservação ambiental e tá tudo certo, não vou ter mais problema de responsabilidade. Não é isso. Na verdade, aqui a gente está falando da responsabilidade administrativa, né? Então, assim, essa verba, esse projeto ele não vai ser aplicado na recuperação do dano, porque essa obrigação de fazer independe desse compromisso. Então, na verdade, ele tem que ter o projeto ambiental, que vai dar para ele um desconto, vai dar para ele alguns benefícios em relação à multa e tudo mais, né? Mas ele também, esse projeto ambiental, não tem, ele não tem, não depende, não tem nada a ver com o lugar onde aconteceu o dano, porque lá ele tem que recuperar, isso aqui é a obrigação civil, né? De recuperar o dano, que é a obrigação de fazer. Ele vai ter que recuperar o dano. Então, assim, o que isso quer dizer? O fato dele celebrar um acordo administrativo não isenta ele das outras esferas de responsabilidade, né? A gente sabe que a responsabilidade ambiental é tríplice. Então, a celebração desse termo do projeto, então vou colocar aqui, é um termo, né? A celebração desse termo de compromisso,
vai suspender, vou colocar aqui, suspende o processo administrativo. Vai suspender o processo administrativo. Aí o órgão ambiental, o IBAMA, vai ter que ficar ali avaliando se aquelas obrigações, aquelas cláusulas acordadas, elas estão sendo cumpridas, estão sendo implementadas e tudo. Aí, uma vez que o projeto ambiental foi concluído, aí sim a gente tem a conversão, né, da multa, aí ela é concretizada, né? Então, a conversão da multa, ela é concretizada quando o projeto ambiental ele é implementado, ele é concluído. E se o projeto não for concluído, aí você tem como debitar esse valor integral da multa acrescido de juros e vai inscrever essa multa na dívida ativa, entendeu? Esse termo de compromisso ele vai poder ser executado judicialmente, porque ele vira um título executivo extrajudicial. Então, assim, na verdade, o que a gente tem aqui é uma opção, né, que vai suspender o processo administrativo, o indivíduo vai ganhar um fôlego, vai ganhar um prazo, ele pode ter um desconto e ele vai realizar um projeto ambiental, que é uma forma aí de compensação, né? E não, isso não vai impedir que ele recupere o dano, né? Porque é uma responsabilidade civil também que incide para esse infrator. Bom, outra penalidade, a apreensão de animais. Não só de animais, né? É a apreensão dos animais, apreensão de instrumentos, equipamentos, vou botar aqui, equipamentos, veículos, assim, tudo que foi utilizado na infração. Assim, é possível, né, para o órgão competente reter um bem, né, que foi obtido de forma irregular, entendeu? Isso aí tem uma irregularidade, né, flagrante, um risco de dano ao meio ambiente, então você pode apreender animais, produtos, enfim, subprodutos, né, da flora, da fauna, tudo que foi utilizado na prática da infração, tá? E os animais, o que vai acontecer com eles? Os animais precisam ser libertados no seu habitat natural. Se isso não for possível, aí tem que ser entregue para um jardim zoológico, enfim, né? Mas os animais eles vão ter que ficar sempre assim sob a guarda de um responsável técnico que esteja habilitado para cuidar desses seres, né? Inclusive você pode estabelecer para os animais uma guarda doméstica provisória, tá? Bom, produtos perecíveis, por exemplo, madeira ou outros produtos, isso aí, produtos que estão sob o risco de perecimento, eles têm que ser avaliados e vão ter que ser doados para alguma instituição, né? Uma instituição de caridade, enfim, ou de caráter científico. Então, tudo que for apreendido tem que ter uma destinação, né? Porque são produtos apreendidos em função da infração, e aí a própria lei já define qual vai ser a destinação desses produtos. Também podemos ter uma determinação de destruir ou inutilizar o produto. Bom, a administração pública ela pode fazer isso quando assim for uma medida necessária, né? Não for aí realmente a gente pegar e falar assim, olha, se eu não destruir essa máquina vai acabar tendo um aproveitamento indevido, né? Então eu preciso evitar
que eles continuem utilizando essa máquina aí, entendeu? Esse trator, porque eles vão continuar desmatando. Aí você destrói equipamento, destrói veículo, destrói máquina, enfim. Mas são situações assim que realmente, se a gente não tem como guardar aquilo, né? Se, aí não tem o que fazer, né? Se aquilo realmente é um produto que está expondo o meio ambiente a risco, está comprometendo a segurança da população, é um produto tóxico, é um produto perigoso. Então, aí, nesse caso, uma medida preventiva, precaucional, para evitar a ocorrência de danos consideráveis ao meio ambiente, você pode ter uma destruição ou uma inutilização de produto. Mas assim, gente, é uma sanção mais drástica, tá? Então, isso inclusive implica em perda patrimonial, né, do autuado. Então, imagina, falar de apreender o meu veículo e destruir o meu veículo. Então, é preciso sempre ter a identificação desse bem, avaliar esse bem que vai ser destruído, porque vai que no final do processo descobriu-se que, enfim, né, que não era nada daquilo, e aí? Né, eu preciso reaver o meu veículo, então isso é uma penalidade que é uma penalidade gravíssima, né? Então tem que ser aplicada com bastante seriedade e muita cautela. Uma outra penalidade aqui que eu vou anotar é quando se suspende a venda ou a fabricação, se manda suspender a venda ou fabricação do produto. Então, assim, evitar, né? Eu preciso evitar que esse produto ele vá ser colocado no mercado. São produtos que são frutos de infração administrativa. Então, nesse caso, essa é uma medida preventiva, né? Eu preciso evitar que determinado tipo de agrotóxico, que é nocivo ao meio ambiente, à saúde, circule no mercado, então eu posso determinar a suspensão da venda e fabricação daquele tipo de agrotóxico. Outra, outra penalidade, embargo de obra. Embargo de obra ou atividade. Então, assim, aqui nesse caso, o que é determinado? Então, é uma paralisação, né? Vão mandar paralisar a atividade. Por quê? Porque essa atividade, por exemplo, não está cumprindo com as condicionantes da licença ambiental. Ou essa atividade, ela não está cumprindo com a regra, com a norma ambiental de alguma forma, entendeu? Então, assim, você vai limitar, né, aquele empreendimento. Agora, vamos imaginar o seguinte: a gente tem um condomínio com várias casas. Aqui é aquela área aqui que tinha que ser preservada e que eles fizeram aquela pista de corrida, entendeu? Então, assim, vamos imaginar que esse condomínio residencial, um condomínio residencial horizontal, que acabou invadindo aqui uma área de preservação e, enfim. Mas aqui, se a gente olhar o empreendimento como um todo, a gente vai ver que a outra parte ela está regular, né? Então, onde estão construídas as casas aqui, essa parte está toda regular, não tem nenhuma irregularidade. A única irregularidade é justamente na parte aqui onde está a área de preservação. Então, o que se defende, defendem os advogados, é que nesse caso, você vai embargar só a parte que está irregular, né? Então, a outra parte do condomínio, ela poderia funcionar
tranquilamente sem nenhum tipo de óbice, né? Então, você cria um embargo para regularização, então não pode utilizar essa parte aqui até que ela seja regularizada, né? Então, e aí você tem que, na verdade, é isso. Se não regularizar, aí esse embargo ele se torna definitivo, e aí, no caso, tem que ver se o próximo passo seria uma demolição, né? Enfim, se essa edificação aqui é totalmente incompatível com a legislação ambiental, então aí seria demolição de obra o próximo passo, né? Então, esse é um embargo. Você embarga a área, em tese, onde você tem aonde está sendo cometida a irregularidade. Por falar em demolição de obra. Bom, essa é a mais rígida, né? A sanção administrativa ambiental é a mais drástica e irreversível. Então, ela tem que ser aplicada bem no final do processo administrativo, porque é natural que necessário ter ampla defesa contraditória, acho extremamente importante quando se trata de uma pena como essa, né? Mas quando ela é aplicada, ela é sempre às expensas do infrator, ou seja, as custas do infrator, né? Ele que vai ser notificado, entendeu? E aí ele arca com as despesas. Então, assim, quando que não se aplica a demolição? Se você, de repente, consegue um laudo técnico que prova que o desfazimento daquela construção vai ser pior para o meio ambiente do que a sua manutenção lá, tendo então isso, um laudo técnico, pode ser que a autoridade ambiental fundamente uma decisão, né, que não seja, vai colocar outras medidas necessárias para mitigação do dano ambiental e que não seja a demolição, tá bom? Então, não é sempre que você vai ter demolição, pode ser que outras medidas sejam impostas para mitigação do dano. Suspensão parcial ou total da atividade. Bom, impedir, né? Então, se eu vou lá, vou suspender a atividade, eu vou impedir aquele processo produtivo, a continuidade daquele processo produtivo. É uma penalidade drástica, porque você tem que interditar o local, né? Então, assim, lembrar que a gente suspende, né? Sempre quando você tem um potencial dano significativo e você não tem mesmo como tomar as medidas, porque isso vai trazer também outras consequências, além da. Tem a questão do dano significativo ao meio ambiente, mas também tem outras consequências da atividade econômica, então tem que ser visto isso também com cautela e sempre tentar buscar, né, a tutela do meio ambiente e fazer isso de maneira sustentável, economicamente também falando, socialmente falando, aquilo que a gente já vem tratando, a gente veio tratando durante o semestre. Bom, finalmente a última pena é a pena restritiva de direitos. Essa daqui, então, a gente vai ter, vai colocar um limite, né, para o infrator. Então, assim, o que pode ser isso aqui? A gente vai olhar lá no artigo, são algumas possibilidades que estão no artigo 20 do decreto 6514 de 2008. Então, assim, suspender a licença, a autorização para funcionar, cancelar essa licença,
perder, por exemplo, benefícios fiscais, perder o direito de participar, por exemplo, de um financiamento, de obter um crédito, enfim, numa agência, né, num banco. Proibição de contratar, ser proibido de contratar com a administração pública. Então, assim, dessas penas restritivas, né, normalmente você tem um prazo máximo aí de 1 ano, entendeu? Você fica 1 ano com, por exemplo, a licença suspensa, né? Você fica aí 1 ano sem ter um benefício fiscal e tal. Mas a pena de contratar com a administração pública, essa tem um prazo maior. Essa tem um prazo de 3 anos. Então, essa é o que tem que guardar, viu? Então, prazo de 3 anos para que tem que esperar para poder contratar com a administração pública. É claro que, uma vez que o infrator regularizou a conduta que deu origem, né, àquele auto de infração, a sanção aplicada ela é extinta, entendeu? Isso independentemente do prazo, né? Ah, ele podia ficar sem contratar com a administração pública 3 anos, mas aí ele foi lá e estabeleceu e colocou o filtro na chaminé. Então, ele regularizou o projeto conforme a condicionante ambiental. Então, agora a gente extingue, né? A sanção, que é esse prazo que estava suspenso, e ele vai poder contratar normalmente com a administração pública, ele vai poder receber o financiamento bancário dele, ele vai poder ter um benefício fiscal, entendeu? Mais importante é regularizar a conduta. Bom, já caminhando para o final dessa aula, vou falar da prescrição da pretensão punitiva nas infrações ambientais. Bom, a administração pública ela tem um prazo, né? Que é uma prescrição administrativa. Então, ela tem um prazo que também se aplica aqui, esse prazo, às infrações ambientais administrativas. Existe uma lei, que é a Lei 9873 de 99, que é conhecida como a Lei da Prescrição Administrativa. Então, essa lei, ela também vai se aplicar para a infração ambiental. Quem falou isso foi o STJ, foi o Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente vai ter um prazo, por exemplo, de 5 anos, desde da prática do ato, ou então, se for uma infração continuada, né, desde quando cessar o ato, vou colocar aqui da prática, né, para que seja lavrado o auto de infração. Ou então, esse aqui, né, é o prazo de 5 anos, ou então a gente vai ter um prazo de 3 anos, que é a prescrição intercorrente, que a gente fala. Que é o quê? Ah, é aquele processo ficou parado, está paralisado lá, está pendente de um despacho, não julga, já faz 3 anos. Então, nesse caso, você também tem uma prescrição da pretensão punitiva aqui, que é a prescrição intercorrente, tá? Então, lembrar disso, a administração pública tem 5 anos, né? E isso do ponto de vista da responsabilidade administrativa, tá? E se for prescrição intercorrente, ela é de 3 anos, tá bom? Para finalizar, a título de curiosidade, né? O que a gente vê aí de muito de auto de infração e notificação ambiental? Quais seriam os casos, assim, que a gente vê sendo lavrado auto de infração e tendo multa, penalidade administrativa? Gente, empresa operando tinha que ter feito o licenciamento ambiental
está operando sem licença. Isso acontece. Determinada indústria despejando resíduos de maneira irregular, jogando ali no córregozinho vizinho, então jogando no solo sem ter nenhum tipo de tratamento. Isso acontece. Deposição de irregular de resíduos, né? Queimadas, vamos botar um fogo ali. Também dá muito auto de infração. Supressão de vegetação sem autorização. Acontece. Maus tratos de animais. Ruídos, poluição sonora. Muito auto de infração. E, finalmente, intervenção em curso d'água. Sem autorização. Eu vou usar o curso d'água aqui para fazer uma irrigação. Não tem autorização para isso. Gera também infração administrativa. Isso aqui são infrações locais, né? São bem comuns aí e vale a pena a gente observar, já que vocês aprenderam hoje que constatando uma infração você pode representar em qualquer órgão ambiental e ele tem o dever de apurar e lavrar o auto de infração, abrir processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Pessoal, olha, ficamos por aqui, tá bom? Nessa aula e terminamos as responsabilidades ambientais, considerada aí, acho que uma parte muito, muito, muito importante da nossa matéria aí no curso de Direito Ambiental. Até a próxima!